Olá! Cenário novo mais uma vez. A nossa vida vai ser assim, de cenários mudando até a gente se encaixar aí, arranjar um lugar pra gente e decidir pra onde a gente vai. Pra quem não me conhece, meu nome é Maureen. Eu viajei com meu marido Mark, com a nossa cachorra Laca, mais de 3 anos aqui pela Europa. Nós paramos no fim do ano passado, passamos por uns 20 países, não lembro o número agora, mas foi uns 20, 22 mais ou menos. E nesses 3 anos eu registrei todos os passeios que a gente fez, os lugares que a gente passou, um pouco da nossa vida no motorhome, porque a gente fez tudo isso de motorhome. Falei isso? Eu não sei se eu falei, gente, eu tô repetindo, me desculpa, às vezes acontece, dá uns tilts. Assiste esse vídeo aqui, depois dá uma olhadinha nos vídeos aí do canal e se você gostar, se inscreve pra ver quais serão os próximos passos, o que vai acontecer na nossa vida daqui pra frente, agora que a gente parou de viajar de motorhome. Nós também estamos bem curiosos, porque nós estamos loucos para começar um novo ciclo na nossa vida, mas a gente tá num entre-ciclo, né? O ciclo que você acabou, que é a viagem de motorhome, e o que vai começar ainda. Eu recebi uma sugestão muito legal do André Batista. Obrigada, André. E o André perguntou quais foram os lugares mais incríveis que a gente passou nesses 3 anos. Na verdade, o André perguntou quais os lugares que deixaram a gente com pele de galinha. Eu não sei de onde ele é, mas aqui na Espanha tem uma expressão que é piel de galina, que é quando a gente fica arrepiado, sabe? Quando um lugar te arrepia, assim, de tão lindo, de tão incrível, de tão emocionante que é. Eu pedi pro Mark fazer uma lista e eu fiz uma lista. Depois nós comparamos. Só que, gente, foi difícil chegar no consenso de 10 lugares, tá? Dava pra fazer pelo menos uns 20 lugares, mas o vídeo ia ficar muito longo. Eu escolhi 10 lugares, deixei outros 10 ali pelo menos de lado, mas assim, com uma dorzinha no coração. E agora eu vou falar desses 10 lugares incríveis, ou que pelo menos nós achamos incríveis, que tem aqui pela Europa. Nós somos uns amantes da natureza. E vocês vão ver que muitos desses lugares estão ligados à natureza. A ordem que eu vou falar aqui pra vocês não tem nada de ordem do que a gente gosta mais ou gosta menos, ou de importância, nada disso. É uma ordem totalmente aleatória. O primeiro lugar que nos impressionou foi o Cabo São Vicente, em Portugal. Nós fomos a esse lugar 2 vezes, uma vez com os meus sogros, porque assim que a gente saiu de viagem, meus sogros e meus cunhados foram encontrar com a gente em Portugal, e a gente foi lá ver o pôr do sol maravilhoso, e depois nós prometemos a nós mesmos que nós voltaríamos para dormir lá com o motorhome. Parar o motorhome lá em cima, nos precipícios, assim, e dormir lá nesse lugar. E é incrível, e a gente então foi 2 vezes até lá, e eu voltaria a 3ª, 4ª, 5ª, porque o lugar é muito lindo. O Cabo São Vicente ele fica no extremo sudoeste de Portugal, na região do Algarve. Eu não vou falar muito aqui sobre os lugares, porque o que eu vou fazer? Aqui embaixo, na descrição dos vídeos, eu vou deixar os vídeos que nós filmamos nesses lugares, quando nós passamos por esses lugares. Pra quem gosta de ver coisa bonita, conhecer novos países, novos lugares, novas cidades, são vídeos muito legais de assistir. Então eu vou deixar assim, ó, Cabo São Vicente. Aí vou deixar o linkzinho, tá bom? E dos outros lugares, mesma coisa. Lugar número 2, Monte Saint-Michel, na França. O Monte Saint-Michel é um desses lugares que não entraria na lista por um motivo. Muito turista. Lá é um lugar muito turístico, que enche muito de gente. Eu sempre falei isso aqui e vou repetir. Os lugares que tem turismo de massa, eles perdem o charme, eles perdem o encanto. Perdem totalmente o encanto? Não, não perdem totalmente o encanto. Mas eles perdem um pouco da essência, assim. O que foi legal pra gente no Monte Saint-Michel? Nós ficamos em um camping pra dentro. Não dentro do monte, mas tem uma cancela a hora que chega no vilarejo e só passa daquela cancela quem está hospedado nos hotéis ou quem está nesse camping. E deve ter algum outro caso também, quem vai prestar serviço, as pessoas que moram no monte, que são poucas, mas existem. E nós, como estávamos no camping, nós ficamos para dentro desse vilarejo. Então depois que todos os turistas iam embora, todos não, a maioria dos turistas iam embora, depois ali das 5 da tarde, aquela região ficava muito vazia e muito tranquila. Porque quem ficava ali? Ficavam as pessoas que estavam nos hotéis, as pessoas que estavam no camping, então eram poucas pessoas. Tem um estacionamento fora dessa cancela, que é normalmente onde ficam os ônibus turísticos e também onde você pode estacionar seu carro ou motorhome quando você vai visitar. E daí eles têm um shuttle bus, né, um ônibus que te leva até lá o monte, porque dá ali nos caminhando uns 2, 3 quilômetros. Então a gente teve a oportunidade de caminhar por ali quando estava bem vazio, bem tranquilo. Um dia a gente foi até o monte, a maré subiu, a gente ficou preso no monte. O lugar é muito mágico mesmo. E o Monte Saint-Michel, ele é uma ilhazinha rochosa onde foi construída uma abadia em homenagem ao arcanjo São Miguel. Acontece um fenômeno muito interessante lá, que é a supermaré. Lugar incrível número 3, o Fairy Pools, na Escócia. Traduzindo, seria as Piscinas das Fadas. E fica na ilha de Skye, que é uma ilha que ela é ligada à costa noroeste da Escócia. E esse lugar fica aos pés de uma montanha que chama Black Cullen.
O rio Brito passa por ali e vai formando umas piscininhas de águas azul cristalinas. A gente foi num dia que estava meio nublado, eu acredito que se o dia estiver um pouco mais aberto, as águas ficam mais azulzinhas ainda. Foi ventando muito, muito, muito. E a gente conseguiu parar o motorhome e dormir numa espécie de estacionamento que fica do lado. Então, no outro dia a gente acordou cedinho, a gente chegou, já era meio tarde, e foi caminhando até lá. Tava uma ventania lá que se divertiu, entrou na água. E é um momento que a gente carrega bem no nosso coração, assim, porque foi muito especial mesmo. E dormir naquele lugar com a ventania que tava à noite, as árvores chacoalhavam, fazia um barulho, parecia que a gente tava no olho do furacão. Mas não era só um vento muito forte mesmo. Outro lugar que não fica muito longe desse tem um nome parecido, que é o número 4, é o Fairy Glen, que seria o Vale das Fadas, também na Escócia e também na ilha de Skye. O Fairy Glen são pequenas montanhas cobertas de grama, então é tudo verdinho, assim, é muito bonito. Tem esse nome Vale das Fadas porque é um lugar diferente. Parece um cenário de um conto de fadas, assim, onde vivem fadas e duendes. E foi muito legal quando a gente foi pra lá, porque a gente pegou uma chuva antes. Até chuviscou um pouco enquanto a gente tava lá, a hora que a gente chegou lá. E depois a chuva passou, e daí bateu uma luz, assim, um sol tão bonito. E como é um lugar que chove muito, depois sai o sol, a grama fica tão verdinha, é um lugar muito mágico mesmo, muito, muito bonito. Bom, gente, eu acho que eu vou falar que todos os lugares são mágicos, muito, muito bonitos, mas eu tô falando de lugares incríveis que a gente visitou, então o que eu tenho, assim, é sentimento só bom em relação a esses lugares. Foram lugares muito difíceis de escolher e que eu tive que colocar muito coração ali pra escolher esses e deixar outros pra trás. Quem sabe mais pra frente a gente não faz a segunda parte desse vídeo falando de outros lugares. Quinto lugar, que na verdade tá um lugar mais recente aí, talvez vocês lembrem desse lugar, porque esses outros que eu falei já faz tempo que a gente passou, mas esse foi agora no ano passado, que é o Cugnisee, é difícil de falar, que fica na região da Baviera, na Alemanha, e é um lago maravilhoso. Ele é cercado de montanhas, e quando eu falo Cugnisee, eu incluo o Obersee também, que ele fica no fim do Cugnisee. Então, para chegar no Obersee, você tem que atravessar o Cugnisee num barco, e tem um Obersee lá no fundo que, olha, é um lugar assim mágico, já falei essa palavra hoje. E também incluo nesse pacote de Cugnisee aí a Königsbach, que é uma cachoeira onde a gente foi, vocês lembram? A água tava gelada e tirou uma foto assim numa piscininha. A cachoeira vai cair dentro do lago e a vista lá de cima é linda. A gente foi caminhando pelo meio da floresta, fazendo uma trilha, e daí a gente caminha e vai chegar nesse lugar. É um riozinho que vem das montanhas, forma essas piscininhas de água e depois tem uma queda lá pra baixo no lago. O mais especial desse lugar, assim, é realmente as piscininhas que formam, assim, eu fiz uma foto, é a coisa mais linda esse lugar. Assim, eu roubei um pouco aí, né, porque eu coloquei Cugnisee, coloquei o Obersee, coloquei a cachoeira, mas é que é tudo ali na região, então conta como uma coisa só, né? Número 6, Kerag, na Noruega. O Mark falou, dava pra fazer um vídeo só de 10 coisas incríveis que a gente viu na Noruega. E realmente, dava pra fazer um vídeo só de 10 coisas incríveis que a gente viu na Noruega. Mas enfim, tem só uma coisa da Noruega nessa lista, que é Kerag. A maioria das pessoas que vão até lá vão pra fazer uma foto nessa pedra que fica suspensa entre duas rochas. Isso tá a mais de 1000 metros de altura. Quer dizer, um buracão lá embaixo. A gente não sabia se ia fazer a foto. Eu falei pro Mark, eu só vou fazer se eu chegar lá e ficar muito segura. E quando eu cheguei lá, eu não fiquei nada segura. Um medo da perna cambalear a hora que eu tava em cima da pedra. E eu, ó, ir pras cucuia. Adeus, Maureen, que não fui. Mark também, nem pensar. Até porque o Mark tem mais problema com a altura, essas coisas, do que eu. Só que a caminhada vale muito a pena. São 5 km pra ir até lá e 5 pra voltar. E a Noruega é incrível, né? Então você vai subindo, descendo montanha, enfim. Eu achei uma caminhada bem difícil, pra mim foi bem pesada. Eu não aconselho pra quem não tem experiência. Só que tinha, assim, gente de todas as idades fazendo. Só acredito que, claro, as pessoas, né, sabem onde elas estão se metendo. Ou não sabem, vão no susto. A gente mesmo sabia que era difícil, mas eu não sabia que era tão difícil. Pra mim, foi muito difícil. Eu acho que pra alguma pessoa que tem experiência nesse tipo de caminhada, nesse tipo de coisa, não é tão difícil assim. Mas no nosso caso foi bem pegado o negócio. Mas valeu a pena o cansaço, cada quilômetro caminhado pra ver a pedra e pra ir até lá. Lá de cima você consegue ver o fiord. Eu vou colocar o nome dele aqui pra vocês, que eu não sei como fala. Foram horas caminhando. Cansamos demais, a gente foi parando porque realmente a gente não tá acostumado, mas valeu a pena. Aí vai ter gente que vai falar, vocês não estão acostumados, quem assiste a gente, vocês fazem as caminhadas loucas sempre. Mas a gente faz. Só que assim, né, gente, não é uma coisa que a gente sempre fez na vida, então é sempre muito cansativo pra gente, bem mais cansativo do que pra outras pessoas que a gente vê fazendo ali como se fosse, sei lá, dar uma voltinha no parque. 7º lugar,
o Vale do Rio Soča, na Eslovênia. Como o próprio nome do lugar diz, é o vale de um rio chamado Rio Soča. E esse rio é um dos rios mais bonitos da Europa e ele é muito famoso por suas águas cor de esmeralda. Aí, mais uma vez, assim como no Conheci, eu tô colocando o vale como um todo. Então, todas as paisagens que a gente viu por lá, aquela cachoeira, vocês lembram? Que a gente foi caminhando por aquela passarelinha de madeira, assim, e chegava no lugar, tinha uma cachoeira meio escondidinha, assim, num lugar um pouco mais escuro. Oitavo lugar, as grutas de Skocian. Eu vou escrever aqui pra vocês, na Eslovênia. E esse vocês vão ter que me perdoar, porque não foi filmado nada, porque não pode filmar lá dentro. E o que é esse lugar? Ele é um sistema de grutas e passagens com mais de 6 km de comprimento e chegam a atingir 200 metros de profundidade. É muito difícil explicar pra vocês a grandiosidade desse lugar, é só você estando lá, vendo aquelas formações, aquelas coisas de milhares, milhões de anos, e daí você para, pensa e fala, como eu sou pequenininho. Aliás, todos esses lugares que eu tô falando pra você, a sensação é assim, como eu sou pequenininho, quando você tá diante, assim, de tanta beleza, dessa coisa imensa, assim, né, sabe? Aquela coisa assim que você vê montanhas altíssimas, lagos muito gigantes, aquele tanto de água, aquela beleza toda, ou essa gruta, que é um lugar incrível. Mas eu vou colocar uma imagem aqui que eu peguei no site do parque, e pra vocês terem uma ideia. É muito incrível e está na nossa lista por causa disso. Número 9. Será que você que tá aí, que acompanha a gente há um tempão, tá pensando, mas a Maura não vai falar desse lugar? Não acredito. Pode ser que eu não fale. Pode ser que eu fale, ainda faltam 2. Vamos lá. Número 9. Schafberg Wolfgangsee. Ah, Maura está roubando mais uma vez. Você colocou 2 lugares. É que é o seguinte, não dá pra falar de um sem falar do outro, porque tá ali tudo junto. O Schafberg é uma montanha que fica no estado de Salzburgo, na Áustria, e ela se ergue na margem do lago Wolfgangsee. A gente subiu nessa montanha, foi uma caminhada também, muito cansativo, mas valeu muito, muito a pena. Dá pra subir de trem até lá, custava, achei 40 euros, nem sei quanto custava. A gente falou, não vamos subir não, vamos subir na pernada mesmo, porque a gente gosta de uma aventura. E sempre muito satisfatório no fim das contas. A gente cansa, a gente quase tem um treco, a gente para umas 500 vezes, só que a sensação de conseguir fazer isso com as nossas próprias pernas é demais. Então, enquanto eu conseguir fazer com as minhas pernas, esse tipo de coisa, farei. No futuro, quem sabe, quando eu não aguentar mais, aí pode ser que eu pegue o trenzinho. Ou até nos dias de hoje, se eu não pudesse, por alguma condição física, alguma coisa, eu iria no trenzinho, claro, ou se eu não tivesse muito tempo e tal. Só que a gente podia fazer isso caminhando, e a gente queria fazer isso caminhando, e a gente fez, e foi demais. E o lago, gente? O lago, assim, é sem comentários. É um lago de águas cristalinas. A gente ficou num camping muito pertinho. Esse camping tem 2 partes. Uma que fica mais, assim, na beira do lago e uma outra parte que não fica tão perto do lago. Nós ficamos nessa outra parte, não tão perto do lago, que a gente achou mais sossegado, porque perto do lago todo mundo quer ficar e fica amontoado. Só que a gente ficou na região ali por uns dias, então visitou cidadezinhas que ficam ali em volta. A gente entrou no lago, a Laca também entrou no lago, foi demais. 10º lugar, a Alhambra, na cidade de Granada, aqui na Espanha. A Alhambra é um dos pontos turísticos mais visitados da Espanha e consiste em um conjunto de palácios, jardins e fortaleza onde ficava uma ciudadela que servia de alojamento ao monarca e à corte do reino Nasrida de Granada. Nós já visitamos esse lugar 2 vezes, uma das vezes eu nem tinha canal aqui no YouTube. E é um lugar com muita história. Também vai ter o link aqui embaixo, junto com os outros links, para que vocês possam conhecer mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa escolha. Eu vim aqui falar com vocês, como na maioria das vezes, mas também para escolhas do Mark. Nós conversamos ali os dois para chegar nessas 10 maravilhas que a gente viu por aí. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo para mim. E a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê na estrada. Um beijo!